Oi pessoal, bem-vindos aí à terceira semana, né? Terceira semana aí de conteúdo de nutrição de não ruminantes. A gente vai dar continuidade à aula passada, né? Falar de metabolismo, digestibilidade e energia aí, uma segunda parte dessa aula, só que agora a gente vai falar de proteínas, vitaminas e o metabolismo da água, tá? Acabou ficando um pouquinho mais extenso, mas são pontos que a gente já viu também em fisiologia animal, vocês já viram em bioquímica também, né? Então, assim, a gente não vai entrar muito a fundo nas funções metabólicas aí, tá? Mas, logicamente, a gente vai falar dos principais pontos importantes que vão servir aí para dar continuidade ao curso, tá bom? Então, a gente vai retomar falando de metabolismo de proteínas, tá? Metabolismo de proteínas, a maior função das proteínas, ela tem papel estrutural, né? Então está presente nas membranas plasmáticas, está presente na constituinte de várias substâncias, e principalmente ele acaba sendo uma molécula, né, proteína aí, o peptídeo, né, a cadeia de aminoácidos aí, ele acaba sendo precursor de várias substâncias, incluindo aí a formação de hormônios também e enzimas. Tá? A proteína também é uma fonte secundária, diferente dos carboidratos, né, que é a fonte primária, e também dos lipídios, que é a gordura. As proteínas são fontes secundárias, né, de energia. Então, no déficit aí que você tem de energia para gasto de energia corporal para manutenção do animal, ele vai tendo, né, eliminação de gorduras, né, pela questão de deposição aí pela glicogenólise, e depois entra também na questão da utilização da proteína como fonte secundária. Tá? Proteínas também são importantes aí para transporte e armazenamento de substâncias. É uma função tamponante, né? Então ele ajuda também no equilíbrio da saturação em soluções no organismo, e também tem essa importante função na reprodução, né? Metabolismo das proteínas aí são importantes constituintes aí de corpúsculos relacionados à reprodução, né? De espermatozoides, óvulos, além de se tratar de principais hormônios aí envolvidos no processo de reprodução. Tá? A unidade básica de uma proteína são aminoácidos, né? Então a gente vai falar mais assim do metabolismo dos aminoácidos, o papel dos aminoácidos, que são aí em torno de 23 no total, mas 11 deles são mais essenciais aí na dieta. Não estou dividindo o que são aminoácidos essenciais e não essenciais. São 11 que são importantes estar presentes na dieta, e os excessos, né, que são muitas vezes adquiridos, sintetizados e tudo mais, eles são excretados aí na forma pela urina, tá? Então vamos falar só um pouquinho do destino metabólico aí das proteínas, né? Então a proteína da ração, ela é ingerida, e aí você tem uma parte que é a não digerida e a parte digerida. A parte não digerida vai para as fezes, né? E também pode ser utilizada pela microflora bacteriana presente no intestino grosso, principalmente de bovinos e também de aves. Tá? Ela pode ser degradada por essa microbiota e ter o papel aí na manutenção dessa microflora. Tá? A digerida, logicamente pela ação aí das proteases, né, que é importante a gente ter, começa, né, o processo digestivo, a gente já falou na primeira aula, né, quando a gente fez a classificação dos nutrientes, começa a sua digestão das proteínas no estômago, né, no pré-estômago no caso das aves. Então, por meio dessas proteases, de enzimas proteolíticas, né, que vão estar destruindo, quebrando as cadeias de peptídeos aí, dos aminoácidos. Tá? E esses aminoácidos vão ser passados envolvidos no metabolismo, que tem aí diferentes rotas. Tá? O principal é essa proteína, esse aminoácido ser utilizado, né? Convertido em energia, então pelo processo aqui de oxidação. Tá? Então, elaborando aí, ser utilizado, quebrando, produzindo moléculas de CO2 e gás carbônico, e ser utilizado como fonte secundária de energia. Tá? A segunda, você tem aí a questão da excreção urinária, né? O excesso que não é utilizado vai para a formação aí, né, de ureia nos mamíferos e ácido úrico nas aves, e amônia nos peixes e em algumas aves aí que tem hábito mais aquático também, tá? Mas principalmente aí a ureia, ácido úrico e amônia.
Tudo bem? E aí a proteína orgânica, né, que não é utilizada como fonte de energia, ela vai para a proteína orgânica de características estruturais, precursoras de hormônio, então ela vai envolver no catabolismo e anabolismo e a formação de novos produtos, de novas substâncias, onde ela vai ter o papel mais orgânico, vai estar presente em outras moléculas para compor a estrutura e manutenção também do organismo. Ok? Então ele pode ser excretado, que é o excesso, utilizado como energia e componente orgânico. Aqui estão presentes a lista, né, quais seriam os aminoácidos essenciais aí, tanto para suínos e aves. Tá? Então a gente coloca aí uma divisão entre, né, que seria aí os leitões. Então a gente já falo para vocês, né, que há uma exigência diferenciada com a avançada idade, né, dos animais, logicamente o objetivo da criação, a gente vai falar disso um pouquinho mais. Então você tem aqui em leitões e pintainhos, né, então aí seria o início da criação, você tem uma maior exigência de aminoácidos, né? Esses são os aminoácidos essenciais. Então dentro dos aminoácidos, a gente vai falar já o que é aminoácido essencial e não essencial. E os pintainhos, você também tem uma série aí a mais de aminoácidos essenciais, né, que são necessários estarem, né, compostos aí na dieta, diferentes, né, de suínos e aves aí já em crescimento, né, já em, digamos assim, em fase de produção, né, na fase de crescimento, fase de terminação, que aí apresentam menor concentração, mas logicamente a maior parte, 90% aí dos aminoácidos mantém essenciais ao longo de toda a fase de produção. E os aminoácidos não essenciais, né? A gente vai falar já conceitual o que significa não essencial, mas também tem uma lista importante aqui desses aminoácidos aí não essenciais que devem também fazer parte da dieta, ou podem fazer parte da dieta, melhor dizendo. Tá? O que são aminoácidos essenciais? São aminoácidos que eles não são sintetizados no organismo, né, do animal em velocidade suficiente para que esse animal consiga ter o seu desempenho, né, para que atenda a necessidade, para que esse animal contenha o seu desempenho máximo aí, produtivo. Então o animal ele não consegue sintetizar no tempo que ele precisa, né, para ter o ganho de peso esperado, para ter o, digamos assim, índice produtivo esperado, e isso faz com que seja necessário o incremento adicional, né, desses aminoácidos em quantidade suficiente para que ele tenha na dieta, né, na ração, em quantidade suficiente para que ele tenha esse desempenho máximo aí, né, de atender a sua necessidade. Bom, vou falar dos principais. O principal aí entra, né, que são indispensáveis aí para a síntese proteica, é a lisina e treonina. Você tem a arginina também, né, que é muito importante na fase inicial de aves e suínos. Então você pega aí 60% dessa arginina, ela é sintetizada pelo animal, então você tem que ter um adicional aí dos 40% dessa 100% de necessidade do animal, tá? Então é muito importante. A glicina, serina, né, e prolina, ela é importante porque ela faz o papel de eliminação do nitrogênio excedente, então é importante aí na questão da excreção. Tá? Já que uma quantidade de nitrogênio excedente mantida no organismo, ela tem um caráter tóxico também. Tá? E a metionina, né? Ela pode substituir aminoácidos não essenciais, como a cisteína, e acaba sendo a mais utilizada. A metionina aí tem um papel fundamental na elaboração de dietas aí específicas, né? Para frangos de corte, principalmente, tá? E poedeiras. A gente vai falar disso mais para frente. Bom, e o que difere os aminoácidos não essenciais dos essenciais? Ah, professor, é a palavrinha não. Não, logicamente que não é isso. Esses aminoácidos não essenciais, eles são sintetizados no organismo, né? Só que a partir de outros aminoácidos ou nutrientes. Então você tem toda uma cadeia metabólica prévia que vai quebrar esses nutrientes, esses aminoácidos, as proteínas, que vão formar esses aminoácidos não essenciais. Porém, por que eles são chamados não essenciais? Porque se falta na dieta, se eles não têm ali disponíveis, isso não afeta o desempenho do animal. É diferente dos essenciais, que eles precisam disso para o máximo desempenho. Se você faltar na dieta, eles não vão conseguir ter esse máximo desempenho, né? Mas, independente disso, professor, então não precisa colocar aminoácido não essencial na dieta. Não. Eles são essenciais para a síntese proteica. Né? Eles são essenciais para a questão, principalmente, da utilização do aminoácido orgânico, da proteína orgânica, para compor a estrutura. Então, ele tem um papel metabólico importante. Não é que ele é não essencial, que ele não vai precisar estar na dieta.
tá? Que não precisa ser formado para manter aí o metabolismo dos animais, tá? Então, você principalmente dos aminoácidos não essenciais, você tem enzimas envolvidas nessa biossíntese, estão aqui listadas, né, provavelmente o glutamato, glutamina e as transaminases, que tem papel importante aí na elaboração desses aminoácidos não essenciais, conforme eu falei, eles são sintetizados no organismo por essas enzimas a partir de outros nutrientes. Então precisa ter uma enzima que vai fazer o catabolismo, né, a quebra disso daí, para ter o anabolismo, a construção aí, a presença desse anabolismo não, né? Vai ter a quebra para ter a produção desses aminoácidos, tá bom? Então é necessário que você tenha aí, muitas das vezes, tem que adicionar, muitas vezes não sempre, né, de alto desempenho, né, de produção aí de alto desempenho. Você tem que ter a suplementação de aminoácidos, tá? Por que isso? Porque existe uma categoria, né, uma classificação dos aminoácidos que são classificados como aminoácidos limitantes. O que seria isso? São aminoácidos que têm que estar na dieta, tá? Que estão geralmente assim numa dieta numa concentração menor do que exigida para o máximo crescimento. Então, se ela está, por exemplo, nutriente, você tem milho lá, por exemplo, tem um aminoácido limitante nele que você tem ali, só que atinge uma certa capacidade de desempenho. Ele vai utilizar todo aquele aminoácido presente ali no milho, vai utilizar no farelo de soja, por exemplo, tal, só que não, digamos assim, a quantidade presente desse aminoácido na dieta não supre a necessidade ou objetivo do máximo desempenho que ele precisa ter na produção, o que se espera dele na produção. Tá? Então, dessa forma, existe o que a gente chama de score químico, né, que só evidencia a limitação na dieta, né, que é chamada lei do mínimo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O que seria? Aqui a gente tem os aminoácidos limitantes nessa ordem. Tá? Aves, qual que é o principal? É a metionina. Né? Segundo, a lisina. Em terceiro, a treonina e o triptofano. Em suínos, são esses 3 aminoácidos também. Né? 3, 4 aí. Mas que muda a ordem. Em suíno, o aminoácido limitante, o primeiro limitante é a lisina. Então, o que seria limitante? Provavelmente você já deve ter visto essa fórmula, né? essa representação gráfica aí do barril, né? Sendo que cada tábua aí do barril é um aminoácido. Então, logicamente, o que tem dentro ali? É a performance, a produtividade do animal. Então, aqui você tem uma madeira do barril que ela é menor. Consequentemente, você não vai conseguir encher aqui, né, que seria esse líquido aqui, seria a produtividade do animal. Ele não consegue aumentar, por quê? Porque vai vazar tudo por aqui, onde essa tábua aqui do barril ela é menor. Vai vazar por aqui. Então, o que a gente pode fazer suplementando o aminoácido limitante? Qual que é a função dele? Ele vai determinar isso daqui, ó. Ele vai aumentar, fazendo com que a produtividade, né, o líquido nesse barril, aí, fazendo analogia, também aumente. Certo? Então, a falta de um aminoácido aqui, como a metionina, em quantidade, mesmo havendo lisina, triptofano, em quantidades maiores, a metionina vai limitar o crescimento, independente se ele tem os outros aminoácidos limitantes em quantidade maior até, que possa dar maior produtividade. Mas a metionina vai estar abaixo. Aumentando a metionina, chegou no mesmo ponto da lisina aqui, por exemplo. Então agora, o que você tem aqui? Você tem ambos, atendeu a necessidade pela metionina, chegou à produção. Ele pode produzir mais? Pode, se você aumentar outros aminoácidos. Não vai adiantar você aumentar agora a metionina por lá no topo do barril, sendo que a lisina está baixa. Então você tem que aumentar. Professor, então o segredo de maior produtividade é aumentar aminoácido na dieta. Sim, só que, não, sim entre aspas, né? Só que, qual que é o problema disso daqui? É custo. E você tem que pôr na balança o custo-benefício também. Aumenta a questão de conversão alimentar e tudo mais, porque aminoácido na dieta se eleva bastante o custo também da formulação. Tá? Então você pode fazer essas adequações, né, de acordo com a exigência de proteína e aminoácido do animal. Então você tem que fazer uma combinação de ingredientes, né? Todo nutricionista animal ele acaba sendo aí, né,
né, digamos assim, acaba fazendo, né, fosse montando vários ingredientes, fazendo aí uma dieta totalmente, né, diferenciada. Então acaba, a gente fala com o preparo da dieta, a gente fala em formulação. Por que formulação? Porque é justamente esse combinado de ingredientes que o nutricionista, de acordo com o seu valor energético, com os seus nutrientes, o que tem naquele alimento, né, desses ingredientes, ele vai podendo atingir a necessidade esperada do animal. Tá? Então você pode utilizar, né, combinando milho, sorgo, farelo de soja, farelo de trigo, o que for, aí, dependendo dos níveis de aminoácidos presentes. Só que o uso de aminoácidos sintéticos está cada vez maior, né, principalmente aí os três aí limitantes de produção de aves e suínos, então, metionina, lisina e triptofano. Então a formulação da ração ela tem que ser adequada. Ah, professor, mas então vamos colocar muita proteína aí? Não, é problema, tá? Quando você tem uma ração que é formulada tendo uma concentração de proteína muito grande, né, e não específica de aminoácidos, de ingredientes que foram pensados, calculados e acrescentados nessa formulação, ou seja, uma ração de maior qualidade, é isso que você vê, fazendo parênteses, é isso que você nota a diferença dos diferentes preços de ração que você tem no mercado. Então vamos pegar para um mais assim, que a maior parte tem familiaridade, se não for produtor e tudo mais, você pega uma ração para cão, por exemplo, para pet, né? A gente for ver lá os diferentes níveis, você tem ração que um saco de 15 quilos custa R$30 e o outro de 15 quilos custa R$250, né? Qual que é a diferença disso? É a formulação, é a qualidade da ração formulada, é o que? É a estratégia montada, é a tecnologia empregada, desde o processamento até, inclusive, né, evitando perda de nutrientes nesses alimentos que foram envolvidos na ração, como também o próprio cálculo, a própria expertise ali do profissional por trás também, né, detentor dessa tecnologia, dessa propriedade, não digo propriedade, né, desse conceito intelectualmente falando. Então, quando você pega uma ração, geralmente de um preço mais baixo no mercado, né? O que ela difere da outra? É justamente esse cálculo. As rações, geralmente, de um custo maior, não estou generalizando, tá? Você tem um nível proteico muito grande, por justamente não ter adição de aminoácidos específicos. Então você aumenta o teor de proteína para quê? Porque o organismo animal vai adquirindo os aminoácidos necessários aí que ele precisa para o seu desempenho, só que de uma forma não calculada. Né? Vai depender mais do metabolismo daquela proteína presente na ração do que a presença de um aminoácido específico na ração. Então isso faz com que haja uma sobrecarga nessa digestão. Então é muita proteína para ser digerida. Então, consequentemente, você vai ter o quê? Uma sobrecarga de órgãos específicos na metabolização e também na excreção, né? Fígados e rins aí, tá? Outra questão, você tem uma excreção de nitrogênio não aproveitável muito maior, e aí você tem um custo elevado também nessa situação, já que alimentos de alto teor proteico, né, geralmente são os que encarecem até a ração. Isso quando a gente fala de aves e suínos, tá? É uma outra situação que você tem outros ingredientes que podem ser utilizados, digeridos aí também. Bom, então você tem uma exigência influenciada pela idade do animal, a função fisiológica, nível de energia da ração, né, a temperatura ambiente, o sexo. Então, com o passar da idade, você tem já uma questão de crescimento, esses níveis de aminoácidos essenciais, eles vão estar aumentando em decorrência da sua necessidade corporal, do desempenho, a função fisiológica, por exemplo, porcas, né, prenhes, ela vai ter uma exigência proteica maior ainda, né, comparada a animais de crescimento. Leitões têm uma exigência aí também grande também de aminoácidos essenciais, por quê? Animais em formação. Tá? Temperatura ambiente, quando você tem uma alta temperatura, geralmente o consumo ele aumenta, né, ele acaba diminuindo, você tem uma carga calórica maior, então cai aí a exigência muitas vezes. Tá? E fêmeas aí comparadas a machos geralmente tem uma dimensão menor proteico, né, de aminoácidos na dieta comparado aí aos machos, também em decorrência do macho ter maior ganho de peso, consequentemente a função metabólica para esse fim é maior. Tá? Falando um pouquinho de digestibilidade,
Tá? Aqui a gente coloca um outro conceito que é a biodisponibilidade, né? São conceitos diferentes, apesar de a gente estar abordando da mesma forma, são conceitos diferentes. Então a digestibilidade, ela se refere ao quanto daquela proteína total nos alimentos ela foi digerida, né? Digerida e absorvida. Tá? Biodisponibilidade está relacionado que a porcentagem, a quantidade dessa proteína que foi biologicamente utilizada pelo animal, ou seja, então precisou ser digerida, absorvida e utilizada, metabolizada. Né? Então aqui a gente está falando o quê? Do uso de aminoácidos, né? Já que a digestão de proteína resulta na produção de na quebra dessas cadeias e a separação em aminoácidos, né? Que é a unidade básica da proteína. Então como que esse aminoácido vai ser utilizado? Então digestibilidade associada com biodisponibilidade está relacionado com o que a gente chama de qualidade proteica. E aí que vem situações, né? Então, por exemplo, a proteína do ovo, ela tem 97% dessa proteína do ovo, ela vai ser digerida e também biodisponibilizada para o metabolismo. Tá? Gelatina, por exemplo, né? O que é muito mais aí, alimentos colagenosos. Tem proteína? Tem, só que a biodisponibilidade é praticamente zero ou nulo. Né? Então, gelatina aí para molecada, aí, o que tem de bom da gelatina? Né? Só o sabor doce, é o açúcar, né? O corante, o colágeno ali presente não vai servir para nada, vai ser tudo eliminado, tá? Então, outra questão quando a gente fala de proteínas, né? Sua estrutura, a composição, a qualidade, elas variam bastante, né? São estruturas muito complexas, de baixa digestibilidade, né? Principalmente proteína vegetal. Tá? Comparado à proteína de origem animal. Então, os aminoácidos essenciais eles são bastante determinantes para que tenha esse equilíbrio, né? Tanto da digestibilidade como também biodisponibilidade desses aminoácidos. Tá? Aqui mostrando para vocês os principais, a porcentagem de digestibilidade, tá? Dos principais aminoácidos envolvidos aí, presentes em diferentes ingredientes. Então você vê aqui, né, a lisina, por exemplo, né, presente no farelo de soja, ela vai ter uma disponibilidade de 86%. Tá? Comparado da lisina, por exemplo, presente no milho, ela tem 75%. Tá? Em decorrência da estrutura, como que ela vai estar ali presente no alimento, ó, no sorgo. Né, 89%. Metionina também, vamos pegar os três aqui, ó, compara. Metionina, 88% no farelo, né, no milho, 89%, no sorgo, 92%. Né? A treonina aí, tofano, vamos pegar aí também diferente. Né? Aí você pega 79%, tá? Outros alimentos 69%. Aqui a treonina também no caso vai ser menos, 71. Então muitos aí utilizam o farelo de soja para você ter um balanço melhor entre a digestibilidade, tá? Desses aminoácidos limitantes comparado, né, com o sorgo, por exemplo. Então o farelo de soja ele já tem uma estabilidade maior nessa digestibilidade. Tá? E lógico, isso leva em questão de custo, né, de disponibilidade da região, tudo isso envolve o preço aí. Então não é à toa que aves, né, e suínos, você tem aí o custo, né, da produção seja 70% é ração, né, porque olha o que está aqui, certo? E para suínos é a mesma coisa, né, só mostrando aí os proteicos e os energéticos, né, então farelo de soja, farelo de carne, né, provavelmente farelo de soja, então a lisina, metionina, triptofano aí, ó, os três, tá? Tem sua digestibilidade diferenciada de cada, de acordo com a estrutura que ele vai estar presente no alimento, tá? Tudo bem, pessoal? Então a gente falou do metabolismo de aminoácidos, né, de proteínas, a gente falando que aminoácidos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das vitaminas, depois a gente entra em metabolismo de água e a gente encerra essa parte, tá? Quando a gente fala em metabolismo de vitamina, né, a vitamina mesmo, a gente já falou na classificação dos nutrientes na primeira aula, o que é, a sua função e tudo mais. Logicamente, cada vitamina, né, que são as hidrossolúveis ou lipossolúveis, elas irão ter funções específicas. Né? Então, sempre lembrando que as vitaminas, né, o conceito, a vital-amina, né, que foi identificada lá em 1912, até por um conceito, e na ocasião você não tinha
metodologia suficiente, né, bioquímica suficiente para identificar o composto de cada vitamina. Então você tinha funções diferentes dessas vitaminas, por isso que elas foram classificadas de acordo com a letra. Você não tinha o nome da estrutura, né? Então sabia que tinha um composto amina, né, nessa proteína, que foi a primeira proteína achada. Então deram a proteína vitamina A, né, proteína vitamina. Então depois vitamina B, vitamina C, que foram a ordem que foram identificadas, né? Logicamente hoje a gente sabe qual que é a estrutura, qual que é o composto, que é, né, a molécula da base aí da proteína, e isso faz com que você tenha aí um melhor entendimento da ação dessas vitaminas, tá? Então a vitamina, ela obviamente necessita de uma pequena quantidade na dieta, né? Então elas precisam ser suplementadas. Então você tem diferentes funções metabólicas aí das proteínas, a gente vai passar cada uma delas, mas assim de forma mais rápida, mais dinâmica até, tá? Não vou parar muito tempo nelas. Então aí entre as principais, né? Estabilização de membranas, precursor hormonal faz parte aí, a própria vitamina D, né, que a gente vai falar mais para frente, a questão de doadores e receptores de íons de hidrogênio, que é importante no equilíbrio aí também, da vitamina E, a participação, né, da estrutura em coenzimas, né, que a grande maioria aí está presente aí, né, e aí elas são classificadas, a gente já falou disso, mas só relembrando, em lipossolúveis, né, vitamina A, D, K e E, né, que estão mais responsáveis aí para o crescimento, né, do animal, e as hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B e a vitamina C, que são associadas mais a funções coenzimáticas, né, a funções aí de manutenção, né, do organismo. Então não é somente, então eu preciso só dar DKE para algumas fases de crescimento e hidrossolúveis só para manutenção. Não, você tem que ter o composto de ambas essas classes para sobrevida, né, para crescimento, a vida do animal aí também, tá? Falando da vitamina A, né, então falar um pouquinho aí, né, o ácido retinóico, né, o composto dele, né? Em plantas, a maior parte desse composto ele vem na forma de pigmentos carotenoides, né? Que vão ser quebrados e metabolizados aí e que vão resultar na presença da vitamina A. Tá? Então, né, o próprio nome está falando, ácido retinóico, lembra, né? Retinal, retina. Então vem aí pela questão de auxílio também na visão. Tá? Tem também a sua questão de integridade epitelial, né, responsável aí para vitaminar pela processos de queratinização também, né, de proteção da integridade epitelial por meio da camada protetora que é a queratina. Você também envolve aí a formação óssea, tá? Então, presença aí, tecido também de mucopolissacarídeos, que está presente no muco, né, também, e isso faz com que sejam absorvidos íons de cálcio da dieta. Tá? Precisa da vitamina D, a gente vai falar disso também para frente, tá? E faz parte também do conceito da reprodução na estrutura de hormônios aí esteroidóis, né? O próprio estrógeno, por exemplo, composto aí da vitamina A. Então são funções vitais, né? Por isso a questão da vitamina A foi um dos primeiros identificados aí, e a gente começa, a gente vê, né? Até vocês viram isso no ensino básico, a vitamina A, que você tinha lá as deficiências, né? Então a principal deficiência de vitamina A, logicamente, você vai ter aí um processo de crescimento. Então, anorexia, incoordenação motora, né? Você vai ter dano intestinal, por a questão do mucopolissacarídeo não estar presente ali, né? Em suínos, você vai ter, já afeta a qualidade, né, do sangue, então o nível sanguíneo diminui, aumenta a suscetibilidade a doenças, e incoordenação motora também, assim como aves. Tá? Então, bastante importante aí a vitamina A. Vamos falando das lipossolúveis ainda, a vitamina D, né, nas plantas, a principal forma como ela é encontrada é na forma de ergosterol, né, ou de hidrocolesterol, que ela precisa ser ativada para ser transformada em vitamina D. Então o ergosterol ele é absorvido, geralmente a vitamina D, você tem diferentes vias aí de ativação, mas uma delas principais em contato, né, a questão dos raios solares, né, na pele. Então você precisa ter um grau mínimo de insolação, né, vamos colocar assim, de raios, né, de luminosidade, luminosidade, pessoal, desculpa, tá? Para ativação dessa vitamina D. Então a vitamina D, a principal função, coloquei funções aí, é a absorção de cálcio,
Tá? Muitos problemas associados com, né, raquitismo, osso e bico mole, principalmente osso, bico mole, por exemplo, tá? É falta de vitamina D. O que está associado a essa falta de vitamina D? Não vai ter absorção de cálcio da dieta. Tá? Então, professor, vamos fazer uma suplementação de cálcio na dieta. Tá? Se você não tiver ativação dessa vitamina D pelo mínimo de luminosidade que esse animal precisa, tá? Você tem aí um componente ósseo mais prejudicado, e o bico também, né? A parte de queratinas aí também, o bico mole também vai estar associado a isso. Então tem até estudos que relacionam aí a criação de aves, né, livres de gaiolas, inclusive de forma mais extensiva, vai ter melhor estrutura óssea em decorrência de maior ativação de vitamina D, né? Tem maior contato com o sol, maior luminosidade, isso faz com que também melhore a captação de cálcio na dieta, tá? Em suínos, qual que é a carência, né, da deficiência, a carência de vitamina D na dieta determina? Então, o crescimento, pela questão de estrutura óssea, né, rigidez articular, pode determinar aí por deposição errada aí de cálcio nas articulações, tá? Paralisias e até osteomalácia, né? Osteomalácia justamente são os ossos moles, né, em decorrência da deposição de cálcio, da falta de deposição de cálcio aí nos ossos, tá? Que logicamente aumenta a predisposição para fraturas. A vitamina E, né, como a outra lipossolúvel, falta cá a gente falar, né? A vitamina E, o composto é o tocoferol, né? Em plantas geralmente está associada aí a um composto alfa-tocoferol, que vai ser metabolizado aí pelo animal, e aí você tem a transformação em vitamina E. E uma das principais funções da vitamina E é o metabolismo, né, de carboidratos, de creatina e principalmente o metabolismo aí nos músculos. É um antioxidante também biológico, tá? Tem a sua função também estrutural, já que possui uma inter-relação também com selênio, então ela mantém aí a integridade de membranas citoplasmáticas. Tá? Então, bastante importante estrutural. E suas deficiências, ela está envolvida também na encefalomalácia, que vai causar uma paralisia, né, de ácidos exudativos, que vão causar os edemas, problemas reprodutivos, distrofia muscular, ou seja, vitaminas E associadas aí a sinais clínicos bastante importantes até para doenças infecciosas, tá? Problemas aí, por exemplo, né, em suíno, distrofia muscular, pode estar envolvido com bacteriose, são sinais que não são específicos, são problemas hepáticos, né? Inflamação do fígado. Você tem a microangiopatia, então problemas cardíacos associados aí também. Então são sinais inespecíficos, e muitas vezes a suspeita clínica acaba caindo em cima de enfermidades infecciosas, até parasitárias, mas que não, é uma deficiência nutricional, né? Então pode ficar de olho aí. A vitamina K são as quinonas, né? Nas plantas elas são presentes na forma de filoquinonas, tá? Essa vitamina K pode ser metabolizada, né, e presente aí nos grãos também, né? E também pode ser utilizada como as menadionas, que são mais utilizadas nas rações aí, que é uma substância obtida de forma sintética, né? Então ela é muito utilizada nas rações, principalmente aí na suplementação de leitões. Só está no começo aí da vida dos leitões, na primeira semana a ração ela é suplementada com vitamina K, e já nessa ração geralmente são acrescentadas aí as menadionas, tá? Qual que é a função da vitamina K? É associada à coagulação sanguínea. Então pode ser utilizada aí nos leitões até como uma prevenção nessa transição do leitão na fase, né, da maternidade para ir para a creche. Tá? Depois do desmame, né? Após 21 dias. Por quê? Porque pode ocorrer aí diarreias associadas aí a essas hemorragias, em decorrência do próprio alimento, né? Algumas lesões do intestino que podem acarretar aí dificuldade de coagulação sanguínea. Então, um suplemento a vitamina K para que essas lesões não sofram o efeito, não tenham problema aí envolvidos na questão das hemorragias pelas lesões aí também, tá? Indo agora para as hidrossolúveis, pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido,
tá? Que aí são as vitaminas do complexo B e depois a vitamina C, tá? As suas importâncias e sua deficiência, o que acarreta, né? Então, vitaminas do complexo B, a maior parte, né? Você tem a tiamina, né? Que é a vitamina B1, cuja função dela trabalha como coenzima aí, e auxilia no metabolismo de carboidratos, né? Então, é bastante importante, de cunho de caráter energético, né? A vitamina B1. Em aves e suínos, sua deficiência vai determinar baixo crescimento, né, anorexia e a cianose, principalmente em suínos, né, que você fica com a língua roxa, aí, uma dificuldade, uma alta concentração de CO2 nos tecidos. Em suínos, aí, principalmente é visto isso. A B2, que é a riboflavina, ela vai ter a função de reações, né, de redução e oxidação, ou seja, está completamente envolvido dentro da cadeia respiratória. E suas deficiências em aves estão envolvidas aí com diarreias, né, logicamente isso vai impedir captação e absorção de nutrientes, que consequentemente vai afetar crescimento, e pode ter casos aí de paralisia de dedo médio, né, no dedo no meio aí das aves, que é paralisia digital. Nos suínos, além também do crescimento, você pode ter problemas reprodutivos, dermatite, problemas de visão e de opacidade aí do cristalino, né, vendo aí para o processo que pode ser a catarata nisso. Então, é bastante importante aí, geralmente elas estão em nível suficiente nas dietas aí. Vitamina B6, que é a piridoxina, de origem, né, na vegetal, nessa fórmula, nessa forma, nessa apresentação. Tem a função de transaminação, isso é importante, tá, para eliminar, né, radicais aí, aminas aí do organismo. Então, a alta concentração de aminas, né, está associada aí a encefalites encefalites causadas aí por essa que é chamada encefalite hepática, então que pode determinar convulsões, né, edemas, dermatite, e logicamente isso afeta o crescimento, né? Então é função também a catabólica em outras situações, como a descarboxilização, você tem a racemização, transporte de aminoácidos também. Então é importância fundamental aí no organismo de aves e suínos também. A vitamina B12, que eu acho que aqui mais vocês escutam falar, né? A vitamina B12, carência de vitamina B12, é isso que causa problema reprodutivo, né? É mais associada à reprodução à vitamina B12. Então a vitamina B12 é um composto que ela só é obtida em produtos de origem animal. Então, né, para a formulação de rações aí você tem que ter um componente animal, de farinha de osso, farinha de carne, né, envolvida aí na formulação de ração aí para monogástricos, tá? Logicamente, é produto de origem animal para alimentação somente de monogástricos, né? Ruminantes, elas são proibidas, de bovinos e bubalinos, tá? A função tem para a formação do sangue, né? Para hematopoiese aí, tem envolvendo aí o crescimento também, metabolismo de proteínas. E suas deficiências, tanto em aves e suínos, logicamente vai estar aí em uma má qualidade, né? uma diminuição da produção sanguínea, né? Principalmente tendo poucos glóbulos vermelhos, que vai determinar o quadro de anemia. Se não tem anemia, se não tem transporte de oxigênio, como que vai desenvolver os tecidos? Não vai ter, então você vai ter baixo crescimento, fertilidade também é diminuída e peso também do leite gado. Então, né, essa baixa fertilidade aqui, peso do leite gado é envolvido aí em processos, né, em estudos aí, qualidades reprodutivas, né, do rebanho aí. Terminando agora a parte de vitaminas, indo para as hidrossolúveis, né? Indo para hidrossolúveis não, né? Contendo aí a vitamina C, é uma última vitamina hidrossolúvel. Então aí entra o ácido ascórbico. Então vocês estão vendo como a vitamina dos complexo B, a vitamina C, que são as hidrossolúveis, elas estão mais envolvidas na questão de manutenção das funções do organismo, diferentes da A, D, K e E, que eram mais associadas a uma parte de crescimento, de melhor desempenho. Tá? Então, continuando aí, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, né? Então, essa função está envolvida mais em grandes pontos aí de manutenção do equilíbrio, né, do organismo animal. Então, metabolismo de aminoácidos, ele é mantenedor de ferro aí, que está envolvido aí na hemoglobina, né? No radical M aí, que está associado ao transporte de oxigênio, também envolve transporte de elétrons, né? Também associado aí bastante à resposta imune e biossíntese da carnitina também, tá?
A gente já falou nas aulas passadas aí. Sua deficiência, né? Então, é envolvido em disfunções biológicas gerais, principalmente quando você tem um estresse do animal, né? Estresse envolve adaptação, essa adaptação aí, muitas vezes associados altera a manutenção do organismo. Então, se não vai ter vitamina C, né, que está envolvida em várias funções metabólicas aí, logicamente vai determinar a queda do crescimento, suscetibilidade a doenças, disfunções aí de órgãos, né, envolvidos tanto no trato respiratório, digestório, excretor, há uma série aí de disfunções biológicas gerais. Tá ok, pessoal? Então a gente termina aí a parte de metabolismo de vitaminas, beleza? Terminando, indo para o último ponto aí da aula, a gente vai falar aí do metabolismo da água, tá? Então, logicamente, toda a importância da água a gente já falou também lá em PPA2, né, na fisiologia animal, nas duas primeiras aulas, a gente falou da questão da água, a sua importância, o déficit contínuo de água que se tem, mas aqui a gente vai dar um foco mais relacionado à nutrição. Ô professor, mas a água faz parte da nutrição? Obviamente que sim. Né? Deixa um animal principalmente monogástrico, tá? É uma exigência absurda de água. Tanto é que é necessário você ter o livre acesso, né? Você não pode controlar a ingestão de água, a menos que você tenha objetivos específicos, a gente vai falar um pouquinho mais lá no final, tá? Então, logicamente, a água é um composto indispensável à vida, tem um déficit contínuo, onde muitas vezes em animais, principalmente mais jovens, 10% do decréscimo de água corporal pode significar morte, né, desses animais. Então é muito importante a água ser de extrema qualidade, né, de ter boa qualidade, quantidade suficiente, né? Não é que você tenha ali um poço artesiano, né, na propriedade que seja aí uma abundância, uma alta quantidade de água na região, que seja, tá? Mas se essa água não for de qualidade, não adianta nada, tá bom? Então a gente tem aí, né, para isso, tem um déficit também é contínuo, né, para isso, então sempre é bom, sempre vai ser necessária a ingestão de água pelo animal. Então ele perde por evaporação, né, por transpiração, isso em suínos, né, aves não têm, e também pelas excretas, tá? E acaba sendo nutriente de menor custo, né, pessoal? Então, lembrando aí que por mais que você tenha todo investimento feito na canalização, captação, canalização de água, né, o que paga aí por rede, né, de canalização ou de abastecimento próprio por meio aí dos poços artesianos, ele acaba sendo muito baixo custo, né, comparado ao valor da ração nutricional aí é muito maior, né? E a água tem uma molécula mais simples, né? Porém ela é de complexa bioquímica. A gente vai ver que a água está envolvida em diferentes reações, né? Diferentes cadeias aí de reações que envolvem maior complexidade. Tá? A grande vantagem da água é que ela tem uma rápida dissociação, né, em íons hidrogênio gerando oxigênio, estão envolvidos aí em grande parte das reações, até como forma de catalisador, tá, das reações químicas aí. Então a água, ela está no organismo, né, na parte intracelular, extracelular, e tem aquela que está em transporte, né, em movimentos, em fluidos orgânicos e tudo mais. A gente já viu isso em fisiologia, não vai entrar, né? Em aves, né, praticamente a água, né, que ela adquire é praticamente a mesma. Então sempre em aves geralmente é mantido uma estabilidade maior entre o consumo e o déficit, a perda, tá? Mas é muito importante, já que no alimento a água supre apenas 10% da energia. Então é diferente dos ruminantes, pessoal. Muitas vezes você não vê o ruminante, né, um acesso à água muito grande para ruminante, logicamente tem que ter. Mas por quê? Porque grande parte também dessa água, não digo água da mina, mas a água orgânica que está presente nos nutrientes, ela é adquirida, igual eu falei, né, adquirida no alimento. Porque é um volumoso, você vai ter maior concentração de água e tudo mais. Aqui, como a gente está falando em alimentação concentrada, vai ter um nível menor de água, então só vai ser suficiente para captar 10% da necessidade do animal. Onde estão os outros 90%? Logicamente na água de bebida. Tá? Então aí que estão envolvidos aí na água de bebida, né, 70%, e 20% na água metabólica, que vai compor aí toda os 100% de água. Tá? Os excretas, né, de aves, tem uma concentração muito grande de água,
né, adquirido do alimento, aí água da bebida. Então tem uma importância grande na formação do bolo alimentar, no processo de digestibilidade, digestão e absorção, né? Então a privação de água vai diminuir a absorção, consequentemente o crescimento. E as poedeiras, ela tem uma exigência muito maior comparada aí a frango de corte. Tá? Por quê? Porque geralmente em 36 horas, né, até 12 horas antes de pôr o ovo, né, da oviposição, as poedeiras geralmente costumam ingerir 2 vezes mais o volume de água que estão acostumadas, justamente para a formação do ovo e toda a característica aí, né, de manutenção também dessas aves. Tá? Pouca água também está associada a maior concentração de gordura corporal. Tá? Então isso aumenta conforme aí a idade também. Então cada vez menos, né, conforme avançada a idade, a água presente nos tecidos ela cai e é aumentada a concentração, a quantidade de gordura nessas estruturas aí. Tá? Não é que deixei de beber água vai acumular gordura, não é isso. É a substituição estrutural da água por gordura. Tá? Em suínos, né, você tem uma questão aí também quanto maior o peso vivo, menor a água corporal também presente nessas estruturas, né, vão sendo substituídas aí por gordura. Tá? As funções da água são as mais variadas, igual que eu falei para vocês, está presente um monte de reações, tem uma bioquímica complexa, que eu falo pelas diferentes funções que a água desempenha no organismo do animal, então envolve aí processo de digestão e absorção, translocação de substâncias, né, de transporte, excreção, logicamente está envolvida na termorregulação, em suínos aí, secreção hormonal, equilíbrio ácido básico, né, presente aí nos fluidos corporais mais específicos possíveis. Isso é um facilitador de reações enzimáticas, né? Podemos considerar que a água acaba sendo um catalisador, um facilitador, um acelerador das reações também. Tá? E onde a gente encontra a água? Né? Onde o animal vai estar encontrando essa água? A água, né, a principal fonte de água do animal é a que a gente chama da água de bebida. Né? Fala assim, não, precisa dar água para o animal. Tá, mas a água presente nos alimentos, a água corporal ou a água que ele vai, líquida, que ele vai ingerir ali? É a água de bebida, essa daí, né, que acaba sendo a principal. E tem que estar limpa, livre de contaminação, se é mais perfeita possível. Por quê? Porque a água de bebida ela corresponde a 70% praticamente da necessidade da água no organismo animal. Então tem que ter um controle de partículas também, pH, e principalmente o controle da qualidade. Tá? A gente fala de controle de partículas e pH, mas é muito importante também na água de bebida, principalmente em aves, suínos também, logicamente, mas aves, a água está na temperatura adequada também. Não adianta a gente fornecer uma água de excelente qualidade, aí com minerais traços na sua concentração perfeita, nitrogênio, pH certo, com a dureza certa, tá? E sem bactérias nocivas, se essa água, por exemplo, estiver quente, uma temperatura aí de 20 graus, né, 25 graus. Não, a ave gosta de água fresca. Né? Ou até, vou colocar gelada, mas água fresca, de 12 graus ali, por exemplo. É a mesma coisa o ser humano. Chega aí, está num calor. Né? Você pega ali uma água fresca de 12 graus ali, você vai tomar 1 litro. Né? No dia, mais até numa vez só. Mas para uma água, né, ali, temperatura ambiente ali de 26, 27 graus, para ver se você toma a mesma quantidade. Não toma. Né? Tem uma questão também de termorregulação. Tá? Assim como nos mamíferos a termorregulação já é mais facilitada, nas aves, o principal é essa troca de calor. Tá? E, então a água de bebida também associada aí à termorregulação das aves. Bom, outra fonte é a água metabólica, então, que é formada durante a oxidação dos íons H+, né, fruto aí do metabolismo orgânico. Tá? E essa água metabólica ela é formada em maior quantidade pelo metabolismo das gorduras, tá? Depois os carboidratos, depois proteínas. Só que se a gente for falar, né, a gente for ver o equivalente de quantidade de carboidrato que foi queimado aí, né, que foi oxidado para a produção de moléculas de água, o carboidrato é o que mais produz, né, pela própria composição dos carboidratos, tá? Mas a quantidade maior é por proteína, é por gordura.
Mas, por termos maior concentração de carboidrato no organismo e esse equivalente de quantas gasto calórico necessário para queimar o carboidrato, isso resulta em água, o carboidrato acaba produzindo mais água ainda, pela quantidade, por esse gasto calórico também. Tá? E por último a gente tem a água coloidal, que está presente nos alimentos, né? A gente fala no orgânico aí, mas é até coloidal. Então alimentos assim, bastantes que são alimentos que têm uma maior suculência, por exemplo, né, corresponde em torno de 10 a 12%, né, dessa água, né, que o animal exige e que está presente aí nas rações. Porém, somente essa água coloidal que está presente nos ingredientes, aí, nos alimentos, ela não atende às necessidades. Né? Como eu falei anteriormente, é diferente dos ruminantes, que também não vai atender. Ela precisa ter, o ruminante precisa ter água de bebida. Você não vê isso no ano que vem. Tá? Em PPA 4, nutrição de ruminantes. Bom, existem vários fatores que afetam a ingestão de água, a principal delas é a temperatura e umidade relativa. Então, quando você tem um aumento da temperatura corporal, o consumo de água aumenta bastante, tá? Aí, com isso. E quando você tem baixa temperatura, o consumo de água cai? Não, o consumo de água também aumenta. Por quê? Porque quando você tem baixas temperaturas, o consumo de alimentos geralmente acaba aumentando. Né? E aí você tem a quebra de proteínas, principalmente pela oxidação de proteínas. Se aumenta a oxidação de proteínas para termorregulação. Então, quando você tem baixas temperaturas, esse animal ele vai se adaptar fazendo termorregulação por meio da oxidação, da quebra aí de proteínas, que vai resultar também em maior necessidade de água. Então, o consumo de água aumenta. Então, por isso que é sempre bom manter a faixa certa aí de temperatura e umidade relativa no ambiente. Tá? Vai afetar a função fisiológica também. Então, porcas em lactação, comparando aí com os animais que estão em crescimento e comparando inclusive ainda com as porcas prenhes, ela tem uma maior exigência, né, de água para cumprir. Então, porca em lactação, por que ela precisa de mais de água? Justamente para produzir mais leite. Ela está perdendo água ali no leite. Gestante, para a formação estrutural dos fetos, manutenção da gestação também. Né? E crescimento, logicamente, precisa para o seu desenvolvimento, que vai, apesar que o crescimento você vai tendo perda de água e aumento de gordura, mas é necessário também. Tá? A espécie animal também está envolvido aí, né? Aves, ela tem uma menor ingestão de água comparada a mamíferos, né? Apesar que tanto em aves quanto mamíferos é importante a excreção de nitrogênio. Aves, eles acabam excretando mais em decorrência da excreção de nitrogênio ser na forma de ácido úrico, comparado à ureia em mamíferos. Tá? A idade do animal também, né? O aumento da idade do animal está associado a maior consumo também, tá? E, logicamente, menor decorrência aí do menor peso vivo também do animal, tá bom? As necessidades de água aqui, comparando, né? Precisa ter um consumo a mais. Então, quando você tem aí um déficit de 20%, né, em poedeiras, você já vai começar a ter uma diminuição do seu desempenho, baixa produtividade. Em aves, também ainda, o estágio de desenvolvimento e função metabólica também está associado aí, também altera, né, a esse desenvolvimento. Tá? Em suínos, tem várias exigências, né, da idade, com relação à idade, o tipo, a ração, o estado fisiológico, é muito variado essa necessidade de acordo com o tipo de situação aí, né, e as exigências maiores são em leitões, né, comparado a porcos de lactação do que comparado a animais de crescimento, por estar em formação, por você ter um maior metabolismo também, né, então o consumo constante é mais observado em crescimento. Então, você observa em torno de 1,9 a 2,5 quilos de água por quilo de ração seca. Geralmente, em leitões, isso aumenta para 20, 25 quilos de água por quilo de ração. Né? É algo muito maior. Tá bom? Restrições de água. Né, aí falando um pouquinho, então em criações o que se tem para as boas práticas de produção é o livre acesso, né, tanto para aves quanto para suínos, então automatizados, né, os bebedouros aí na forma de nipo ou mesmo aí de calhas, o que seja,
tá? O livre acesso para justamente o quê? Esse livre acesso, consumo adequado de água, ele vai favorecer o consumo de ração também, né? E quando você restringe a água, você pode até ter objetivos específicos, ó, colocando aqui, tá? Em frangos de corte, por exemplo, você faz a regulação da taxa de crescimento. Para quê? Porque quando você vê animais que estão ganhando muito peso, né, que pode ter até todo um problema aí de estrutura óssea e tudo mais, mas se a genética é capaz, geralmente ele vai acumular uma grande quantidade, um volume muito grande abdominal e também em peito. Tá? Então ali nesse local vão acumular muita gordura, o que vai ser prejudicial para a avaliação da carcaça, para a qualidade da carcaça. Então muitas vezes pode essa regulação no final da da fase de crescimento, para que não tenha esse acúmulo de água, né, abdominal, que acaba sendo a síndrome acítica, e também gordura, tá bom? Em poedeiras, vai ter aí geralmente curtos períodos, não tem problema, tá? Que acaba evitando superconsumo até em temperaturas muito altas, né? Principalmente na taxa de verão. Só que isso faz com que você tenha uma diminuição da absorção de cálcio, né? Por períodos muito longos. Isso praticamente vai estar envolvido na qualidade do ovo, tá? Certo, gente? Acho que isso a gente termina por aqui. Tá, essas aulas de metabolismo e digestibilidade, aí a gente falou de carboidratos, lipídios, né, metabolismo energético na primeira parte, na primeira aula semana passada, e agora a gente finaliza com a parte de metabolismo da água e também de proteínas, aminoácidos aí e também de vitaminas, tá? Ficou faltando a parte de digestibilidade de minerais, só que é um ponto um pouquinho mais complexo e muitos deles a gente já viu em fisiologia animal, quando a gente falou dos nutrientes. Tá? Falamos lá dos macro, micro minerais. Então seria uma aula mais assim, de a gente falar qual que é a função e o que causa essa deficiência. Tá? Vocês vão ver também essa questão de funções e deficiências em nutrição de ruminantes, apesar que o objetivo é diferente, mas esses conceitos são os mesmos. Tá? Então, para não ficar repetitivo, vocês vão ver isso em nutrição de ruminantes, apesar de já ter visto em fisiologia. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Agradeço aí a participação de todos e fico à disposição aí por meio do e-mail aqui, o stip@ufscar.br, para quaisquer dúvidas que vocês possam ter, tá bem? Obrigado, pessoal, até a próxima.